Mas olha só, eu quero aproveitar que eu tô aqui hoje, vou aproveitar bastante pra falar essa parte, todo mundo já tá careca de saber, mas eu quero falar o que eu falo pras pessoas que estão vivendo isso, qual seria, porque a psicologia cognitivo-comportamental, ela foca assim, temos um problema. Não vamos ficar martelando no problema, porque não adianta. Ah, o cara tá lá, desse jeito, não consegue fazer as coisas, a mulher já vem do trabalho com raiva, com vontade de bater nele. Mas não era assim desde o começo, provavelmente? Porque provavelmente esse cara já tava meio passivão, meio acomodado. E aí ele já se atrelou a uma mulher que tinha uma energia masculina alta. Porque é assim que funciona. Também, tem vários casos. Sim, mas é muito difícil de um cara sair. É fácil do cara cair no polo feminino, do cara se tornar emocionado, do cara acomodar. Mas o cara sair de um ponto onde ele é o mais dominante da relação pra um cara que não consegue desentupir a privada do banheiro. Entendeu? É uma aversão muito grande. O que normalmente acontece é que esse cara já tava nessa condição e a mulher também. E aí eles se encontraram e normalmente dá match. Porque a mulher masculina vai dar match Sim. com o cara mais blue pill, beta, como a gente coloca. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem isso aí que você falou, tem. Mas eu tive a oportunidade de ver vários casos que não começa assim. Vou dar um exemplo. Uma paciente minha, que deve estar assistindo a gente, que ela é policial civil. Essa mulher, 2 vezes ela caiu nisso. Porque a própria profissão dela, ela é uma mulher batalhadora, a vida inteira, muita luta, veio de uma situação de família que não foi fácil, desde criança tendo que trabalhar muito. Mulheres que vêm de uma situação de vida humilde, família humilde, e elas prosperam na vida, até porque faz faculdade, ela fez direito, passou no concurso da polícia, ganha legal. O que acontece? Essas mulheres, elas ficam com uma energia masculina por causa da vida inteira. A vida inteira precisou ser forte, ser batalhadora. Ela casou com... O primeiro cara que ela casou com um cara que ele era muito mais foda que ela, assim. Ele era um empresário, dono de uma empresa lá, tipo, mais próspero, mais dominante, mais tudo. Só que essas mulheres, se elas não ficarem atentas, elas casam com o cara porque elas realmente olham ele de baixo para cima, vê que ele ganha mais, vê que ele é foda, vê que ele é um monte de coisa legal, casa. Só que o homem, e os meus pacientes sabem, meus pacientes que estiverem assistindo, ele quer ter paz no relacionamento. O homem tem uma tendência a, no casamento, quando a mulher tenta testar a força dele, testar a firmeza dele, porque antes de casar é uma coisa, depois que casa é outra. Então o cara tá lá numa posição assim, e ela tá doida pra casar, fazer aquela festa, aquela coisa toda, ela tá focada nisso. Casou, a mulher, inconscientemente, ela vai testar a firmeza desse homem. O homem quer deixar no ponto morto, mais ou menos, né? E ele tá lá, dominante, fora do exemplo que você falou aí, fora. Ele tá dominante e ela tá aqui. Só que ela vai começar com os testes psicológicos, e esse cara, como ele tá feliz de tá casado com ela, ele vai, tipo, negligenciando. Ele vai fazendo assim, ele vai mudando, ele vai ficando meio pau mole, entendeu? Ele não é, ele era dominante. Ele O que você quer dizer com o teste? O que seria? Um exemplo. Teste é a mulher testar se ele consegue se respeitar. Se respeitar. Como é que um homem começa a se desrespeitar sem perceber? É sem perceber. A mulher começa a meio que mandar nele, entre aspas. Ela Exato. começa a falar assim, o que ela quer A, ele quer B. À toa. Antes de casar, ela não ia ter vontade de fazer isso. Ela não ia nem ter vontade. Casou, ela vai começar a se incomodar. Coloca as asinhas de fora. E ele tá dominando. Calma, ele tá dominante ainda. Só que ele vai vendo que ela fica com cara de bunda, se ela reclama do videogame dele, se ela reclama de alguma coisa que ele gosta de fazer, se ele é o cara que, sei lá, vai pra um happy hour depois do trabalho. Ela já começa a encher o saco. Se ele vai jogar uma bola quarta-noite, já não é maneiro. Ou sábado, Não dá atenção pros filhos. Não tinha filho ainda. Nem tinha filho? Nesse caso. Mas... Normalmente começa assim, né? Meus pacientes, muitos nem têm filho ainda. Já começa. Aí a mulher começa a falar uma coisinha ou outra, ou querer ajudar o homem em coisa que ele não quer que ela ajude, mas ele não fala nada. Sabe qual é o problema dos homens? Eles não falam o que tá incomodando. A mulher vai fazendo comportamentos que tá incomodando, mas ele vai fazendo vista grossa. Vista grossa. Porque o homem, ele tem uma tendência a entender que um problema, se não for muito problema, ele deixa pra lá. Ele quer paz. Ele quer uma paz que ele tá viajando. Ele não vai ter. Ele fica assim, ó.
Eu brigo com eles, Daqui a pouco tá? ele esquece. Eu sou meio braba, hein? Eu sou psicóloga sinistra. Eu falo assim, cara, você não pode deixar a mulher falar isso pra você. Você não pode, porque na cabeça dela ela tá tentando te ajudar. Porque ela tá tentando mudar ele, mas na cabeça dela é pro bem do casal. É pro bem da família, é porque ele tá infantilizado. É porque ele tá fazendo coisa que não é pra fazer. É porque isso não é bom pra ele. Ela quer ficar dando ela quer virar mãe do cara. Faz assim, não faz assim. Né? Aí o cara, pra ter paz, ele fica meio pé da vida. E faz. Ele, ele cede. Em algum momento, ela ganha essa resistência dele. Se ele tiver alguma, porque tem homem que rapidamente não tem. Rapidamente, assim, casou, quer ficar mais com ela, quer ficar ali, aí não faz as coisas dele, para de malhar, vai ficando barrigudo, não sei o quê. E ela tá gostando no início. No início, ela tá gostando, porque ela tá se sentindo respeitada, amada, né? Só que isso aí é o problema. Porque, na verdade, o cara acha que ele vai fazer o que ela quer, beleza. E ela vai ficar feliz para sempre. Resumindo, o que você falou tem a ver com a seguinte frase da Camille Paglia, né? As mulheres querem que os homens mudem, e quando eles mudam, quando elas realmente conseguem, elas já não querem mais esse cara. Não é consciente. É assim, tem uma brincadeirinha entre os psicólogos que é assim. Os homens casam pensando que as mulheres não vão mudar. E as mulheres casam pensando que os homens têm que mudar. O homem não quer que a mulher mude, ela muda. A mulher casa com o homem querendo que ele mude. Então sempre... E ele não muda. Não, ou se muda é pra pior. O que acontece? Ele muda. Ele muda. Só que ele muda e ela depois não gosta do que ele virou. O Patrício O'Neil considerava que isso era uma forma de teste mesmo, né? Porque, de certa forma, é nesse sentido do cara ceder e que a mulher tá querendo ver se o cara muitas vezes é forte pra, às vezes, dizer não, se posicionar e até onde ela consegue ir dobrando ele, né? É claro que no começo não são coisas contundentes, né? A gente pode até falar do caso do Campari, são coisas pequenas nesse caso, questão da mudança e tal. Só que às vezes tem coisas que são muito expressivas. Que daí o cara, ele se vê numa sinuca de bico. Ele fala, cara, mas se eu tolerar isso aqui, eu vou estar sacrificando uma parte do meu respeito. Mas se eu não tolerar, pode ser que eu gere um atrito e eu posso perder ela. Eu acho que ele não tem essa consciência. Não, Eles inconsciente. pensam assim, Eu acho que é inconsciente. É bonzinho. Ele quer ser bonzinho pra ela. Ele quer ser bonzinho. Ele quer ser bonzinho.